Boa noite. Boa noite. Cai o sigilo do inquérito sobre o plano de golpe de Estado. A Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio dos atos. Que os investigados usaram a milícia digital para intimidar militares que resistiam ao golpe. E que não foram adiante porque não tiveram apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O relatório da PF revela a descoberta de um outro plano golpista na sede do Partido Liberal. Preso em Mato Grosso, um advogado suspeito de intermediar a compra de sentenças no Tribunal de Justiça. Israel aprova um cessar-fogo na guerra contra o Hezbollah no Líbano. Agora, no Jornal Nacional. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. O ministro também retirou o sigilo dos documentos. No documento, Alexandre de Moraes destacou que, segundo a Polícia Federal, os 37 indiciados atuavam como um grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, com a finalidade de manutenção e permanência no poder e com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece denúncia contra os investigados, pede o arquivamento dos casos ou solicita mais investigações à Polícia Federal. Na lista de 37 pessoas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros do governo dele, além de militares de alta patente e políticos. A PF apontou 6 núcleos de ação. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo as investigações, era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo era formado por 9 integrantes, com destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, citado em 4 dos 6 núcleos, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também tem atuação em mais de um núcleo. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado elegia alvos para estimular que eles fizessem ataques contra militares em posição de comando, que resistiam às investidas golpistas. Tinha 5 pessoas, tendo à frente Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. O núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, fazia parte do núcleo. O núcleo operacional de apoio às ações golpistas planejava e executava medidas para manter os acampamentos em frente aos quartéis militares após a derrota de Bolsonaro nas urnas e antes da posse de Lula. Entre os integrantes estavam os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, da tropa de elite dos Kids Pretos. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado. Integrava o núcleo o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos agia para estimular ações e medidas para consumar o golpe de Estado. 2 integrantes foram ministros de Bolsonaro, Braga Neto, que está em outros núcleos, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. Além do almirante da reserva, Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. E o general da reserva, Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Alguns dos indiciados não foram diretamente relacionados aos 6 núcleos de ação apontados pela Polícia Federal. É o caso de Bolsonaro, do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro e é investigado em outro inquérito pela criação de uma ABIN paralela para monitorar ilegalmente autoridades e políticos durante o governo Jair Bolsonaro.
De acordo com o inquérito, ele atuou de forma proativa como chefe da BIM, assessorando Bolsonaro com estratégias de ataque às instituições e ao sistema eleitoral. Na decisão, Alexandre de Moraes manteve o sigilo das investigações que envolvem o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez delação premiada. Segundo Moraes, porque ainda há investigações em curso e outras em fase de análise. O relatório da Polícia Federal descreve a estratégia dos golpistas para espalhar suspeitas sem nenhum fundamento sobre as eleições. Os investigadores apontaram que os ataques ao sistema eleitoral brasileiro começaram em 2019. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir dois objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato que só aconteceu por conta do resultado da eleição, em caso de derrota eleitoral. E o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. A Polícia Federal destacou que o grupo produziu e espalhou um grande volume de informações falsas em vários canais, especialmente na internet, em que afirmavam sem provas que as eleições foram fraudadas. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. O grupo continuou agindo da mesma forma logo após o fim das eleições de 2022, em que Lula se elegeu presidente. A Polícia Federal indicou que, mesmo cientes da inexistência de fraudes nas eleições realizadas em 2022, o núcleo começou a atuar de forma mais incisiva, utilizando a metodologia desenvolvida pela Milícia Digital para reverberar a ideia de que as eleições foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Enquanto um grupo tentava garantir apoio popular disseminando mentiras, outro núcleo jurídico atuava na produção de documentos, na tentativa de legitimar o golpe de Estado. A Polícia Federal colheu provas que evidenciam a participação de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Anderson Torres e Amaury Féres Saad na confecção da minuta de decreto de golpe. E citou a delação premiada do então ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou que o ex-presidente recebeu a minuta do decreto. O documento inicialmente previa a prisão de diversas autoridades, dentre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também decretava a realização de novas eleições devido a supostas fraudes no pleito. Ainda segundo Mauro Cid disse à PF, Bolsonaro teria determinado alguns ajustes na minuta do decreto. Segundo o tenente-coronel, diante da recusa dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica em aderirem ao golpe, o então presidente Jair Bolsonaro, no dia 9 de dezembro de 2022, reuniu-se com o general Estevam Teófilo, comandante do Comando de Operações Terrestres, que aceitou executar as ações a cargo do Exército, caso o presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto. Segundo a Polícia Federal, milícias digitais pressionaram militares em posição de comando a aderir ao plano golpista. Mas os comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram não. A investigação aponta que a adesão de militares era fundamental para o êxito do golpe de Estado. Na preparação estavam no comando os generais da reserva Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa; Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira e Laércio Virgílio; e o almirante da reserva e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos.
Após a derrota de Bolsonaro, as mensagens trocadas entre os investigados se tornaram mais extremadas de acordo com a investigação. E os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Segundo a PF, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, rechaçaram qualquer adesão de suas respectivas forças ao intento golpista. Já o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, ratificou sua adesão aos atos criminosos. Por isso, segundo a PF, os investigados continuavam a investir nos ataques pessoais contra os comandantes Freire Gomes e Batista Júnior, utilizando as ferramentas da milícia digital, disseminando em alto volume, de forma contínua e repetitiva, informações falsas, passando a imagem ao meio militar e aos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro que os referidos comandantes seriam traidores da pátria e alinhados ao comunismo.